Reaberta a presente sessão, ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 438, deputado Dirceu Dresch. 439, deputado Jean Kuhlmann. 440, deputado José Milton Schaeffer. 441, deputado Padre Pedro Baldissira. 442, deputado Mastir Sopelsa. 443, deputado Cleiton Salvaro. 444, deputado Mauro de Nadal. 445, Ana Paula Lima. Requerimento 446, deputado Neodice Sareta. Pela ordem, senhor presidente. Esta presidência... Eu tenho mais... Daí já pela ordem concedo a palavra, só para deferir. Esta presidência comunica que encaminhar aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 277, deputado Neodice Sareta. Indicação 278, deputado Patrício Destro. Indicação 279, deputado João Amin. 282, deputado Neodice Sareta. Fim da ordem do dia, pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer o registro, para mim é muito especial, do Dr. Cleiton e da doutora Lilian. Eles são o casal que há algum tempo atrás fez, deputada Dirce, com que nós, da Comissão do Mercosul, fôssemos lá na Bolívia sobre aquele assunto dos alunos brasileiros lá. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui o Dr. Cleiton, que veio trazer o convite da formatura dele. Ele está se formando pela Unisul e eu fico muito feliz. E a doutora Lília vai se formar logo em seguida. É um negócio muito importante porque... não só eles vieram trazer o convite a mim, mas como eles já foram várias vezes assuntos nessa casa pela questão dos alunos que estudam fora do país, eu quero desejar uma boa estada aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e pelo convite. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Kennedy Nunes. Explicações pessoais, inscrito para falar, o deputado César Valduga. Vossa Excelência deseja falar do seu... Passa o próximo. Então, o próximo, depois Vossa Excelência fala. O próximo, deputado Vicente Caro Preso. Doutor Vicente Augusto Caro Preso, melhor dizendo. Com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, teríamos uma pauta... Depois de uma reunião de 2 horas com o governador, com o presidente do Ministério Público, presidente do Tribunal de Justiça, enfim, e várias lideranças do Estado, do setor produtivo, mas acredito que a sociedade ela deverá absorver esse grande esforço que o Parlamento está fazendo no sentido da conciliação dos interesses da sociedade, que é a volta ao normal do dia a dia. Acompanhei as últimas horas, os últimos dias, por algumas regiões do estado, desde Lages, subindo a BR-282, o Alto Vale, e também na região de Jaraguá do Sul, muita inquietação. Isso nos preocupa demais e não é isso que todos nós queremos. Nós vemos aí uma produção estagnada completamente, agropecuária, setor industrial, sufocado completamente. Nós vemos aí as empresas, as lojas, as micro e pequenas empresas altamente afetadas pela crise de desabastecimento, e nós temos que dar um basta nisso. Mas um basta baseado no sentido imediato da palavra. Um basta para que todos possam reassumir as suas vidas com o seu trabalho, e é justamente isso que nós mais estamos nos preocupando nesse momento. Há uma previsão, uma dificuldade do setor produtivo substancialmente no setor agropecuário, com uma dificuldade em relação ao mercado externo, que é a base de todo o rendimento
desse tipo de atividade. Portanto, dias difíceis nos esperam. E a segunda parte da mobilização é de convencimento dessas lideranças que não se enxerga diretamente quem são e quem representam, espalhados principalmente no sul do país. Tem grandes áreas no norte e no nordeste onde a atividade praticamente voltou ao normal, o abastecimento de combustível voltou ao normal, mas aqui em nosso meio e em Santa Catarina, nós estamos ainda extremamente mobilizados e dificultados por inúmeros pontos de bloqueio e ainda, e pior de tudo, com pessoas insuflando os ânimos, instigando cada vez mais que nada se faça em relação a esse movimento. Em que pese toda essa dificuldade, em que pese todo esse esforço, nós vemos uma grande promessa, uma grande esperança com esse trabalho capitaneado agora pelo líder maior do Estado, o governador, em agregar todas as forças do Estado e fazer essa reunião hoje com os representantes de todas as áreas, me refiro aos deputados estaduais aqui nessa casa. E espero um trabalho conjunto de cada um e que cada um faça a sua parte, para que nós possamos, o quanto antes, restabelecer a ordem, a paz e a justiça em todos os cantos do Estado. Eu me refiro agora à segunda parte, essa e que em alguns discursos já havia falado, senhor presidente, justamente no sentido de que qualquer programa de governo no futuro vai implicar certamente em corte na carne do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, ou seja, nós precisamos rever o tipo de relacionamento que nós estamos tendo com a sociedade catarinense. E esse é o segundo momento dessa grande greve dos caminhoneiros, que já teve parte das suas reivindicações atendidas com o preço do óleo diesel, mas sobrando aquela parte, a parte política, a parte da reivindicação, a parte da ira, a parte que divide hoje o Brasil e que exige de nós, autoridades, de todos do meio político, uma nova postura. Então, o que nós esperamos é isso, uma reunião das pessoas em torno do Brasil. Esse é a nossa esperança, esse é o nosso caminho, e eu tenho certeza de que nós, unidos, aqui no Parlamento, nós haveremos de chegar em alguns dias em tempos melhores. Estive recentemente em Lages, mais precisamente na sexta-feira, desafiando até a situação da gasolina, a situação dos transportes, enfim. Conseguimos fazer, através de uma reunião memorável da comissão da qual eu presido, com mais de 82 representantes das cidades que compõem o Planalto Serrano, daquela associação de municípios, a respeito do tema adoção. Então, em que pese todas as dificuldades, em que pese ser um ano eleitoral também, fizemos uma grande reunião, uma reunião que toca o coração das pessoas, uma reunião que busca, através da divulgação, da conversa com entidades e com pessoas experts no assunto, trazer mais aprofundamento sobre essa importante missão que a comissão a qual eu presido de defesa da criança e do adolescente, ela se propôs a fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Sequência, o deputado César Valduga, por até 10 minutos.
Saudar o senhor presidente, saudar senhores deputados, saudar a todos que nos acompanham via TVAL e também Rádio Digital no nosso estado de Santa Catarina. Senhor presidente, quero rapidamente aqui falar sobre a greve, sobre a movimentação dos nossos caminhoneiros do estado de Santa Catarina, que entra em seu 9º dia e apresenta, portanto, um cenário que surpreendeu realmente o governo federal e o povo brasileiro. Para além das pautas específicas da categoria, há ainda pontos a serem debatidos. Até, inclusive, fiz um pequeno comentário junto com o governo do estado na nossa reunião que fizemos recentemente, que trata sobre o preço do diesel, mas não apenas pela redução do diesel, mas pela redução do preço da gasolina, do gás, pelo fim da política de preços implementadas pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente. A partir de amanhã, juntam-se também aos caminhoneiros os petroleiros. O Brasil padece de uma política que privilegia os acionistas da Petrobras em detrimento dos interesses do setor produtivo e do povo brasileiro. Nosso mandato, que tem compromisso com o povo catarinense e com o setor produtivo, defende o fim da política de preços praticados por Pedro Parente, a mudança da política de juros para o financiamento dos caminhoneiros e a reativação do refinanciamento do petróleo em território nacional, bem como investimentos no setor. Queria, sim, saudar e parabenizar a atitude do governo do estado, que pede o afastamento do presidente da Petrobras, Pedro Parente, enfim, contrariando o deputado Cobalcini as políticas implementadas por esse ministro. Um outro ponto que quero trazer à pauta dessa casa, que é a decisão por parte da Secretaria Estadual de Educação de dispensar a assessoria de direção em um dos turnos nas escolas que trabalham em 3 turnos. No início da tarde de ontem, juntamente com alunos, professores e diretores de escolas estaduais, grêmios, entidades, participei em frente à Gerência Regional de Educação de Chapecó, de ato que busca reverter esta gestão. Os diretores e diretoras das escolas apresentaram uma manifestação formal à Secretaria de Educação, Simone Schirman, apontando a realidade do cotidiano escolar sobre a importância desses profissionais, ainda mais nesse período de cortes de concursos e de falta de pessoal. Os assessores de direção muitas vezes acumulam as funções de assistentes técnicos, pedagógicos, dando suporte à parte administrativa, física e estrutural das escolas, além de ministrarem aulas como professores substitutos, sempre que necessário, garantindo o cronograma letivo de nossas escolas. Ao editar o ofício circular número 184/2018, que propõe a abertura de processo de dispensa de uma função de assessor de direção, a secretária teve como fundamento um número reduzido de alunos no período noturno em determinadas escolas, tendo por base jurídica a Resolução 2/2018, que dispõe sobre o aumento de despesa nos órgãos da administração para o exercício de 2018. Pois bem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Nesse caso, entendemos que a dispensa tem caráter de destituição de um cargo com função específica, a qual deve ser executada segundo o princípio da constitucionalidade e da legalidade. Chamo a atenção para o início do inciso 4º do artigo 136 da Lei 6.745, de 1985, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, impõe o seguinte: artigo 136, são penas disciplinares. Inciso 4º, destituição de cargo de confiança,
já no parágrafo 2º do artigo 35 da Lei Complementar 491, de janeiro de 2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar na Administração Direta e Indireta do Estado, dispõe que o artigo 25, o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor estável, em estágio probatório, com vínculo seletista e em cargos comissionados por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. No parágrafo 2º, sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Assim sendo, a senhora secretária, ao editar o ato administrativo ofício circular 184/2018, tenta criar uma nova forma de extinção de funções, solicitando no sentido de mandar fazer a abertura de processo de dispensa, ou mesmo que destituição de uma função de assessor de direção referente às unidades escolares, inovando no mundo jurídico o que torna seu ato nulo de pleno direito. Não podemos admitir que qualquer agente político vista um santo para desvestir outro. Explico, com a destituição pretendida à nossa secretária da Educação por um ato contrário aos princípios constitucionais e legais, retira do cargo comissionado diversas professoras de carreira, retornando-as às salas de aulas e, consequentemente, desemprega outras tantas, no caso das ACTs. Isso no momento de estrondosa crise de toda a monta que enfrenta o povo brasileiro, quiçá o povo catarinense. Senhor presidente, por tais motivos, protocolei hoje uma moção de número 160/2018, que solicita ao excelentíssimo senhor governador, com vistas à revogação da medida, e também um requerimento à excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação desta Casa, requerendo a convocação da senhora secretária de Educação para prestar esclarecimentos sobre essa medida, bem como proposta de sustação de ato normativo, ofício circular 184/2018, para tornar sem efeito, desde a data de sua expedição, de 23 de maio, os atos advindos dessas desastrosas medidas. Portanto, nós aqui apresentamos, senhores deputados, uma moção, à secretária da Educação, que revogue essa revolução. Também estamos aqui apresentando um requerimento, convocando a secretária do Estado de Educação para, junto com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que venha prestar contas desse ato, que sem dúvida nenhuma vai gerar um desconforto muito grande à educação catarinense, o qual sempre lutemos aqui para que possamos qualificar a educação e não para que voltamos ao passado e retroagirmos, a questão da qualidade do ensino catarinense. Também quero dizer, senhor presidente, que apresentamos aqui uma proposta de sustação de ato normativo sobre o ofício circular de número 184, deputado Natalino, que vai tramitar nessa casa, o qual nós gostaríamos que nós tivéssemos agilidade nas comissões para que nós pudéssemos, enfim, revogar essa resolução, torná-la sem efeito, para que não venhamos a sucatear a educação catarinense. Pergunto, senhores e senhoras deputados, por que sempre cortar na educação? Por que sempre a educação tem que pagar o preço? Como consequência,
a redução da qualidade de ensino no nosso Estado, tirando um auxiliar de direção, o qual presta relevantes trabalho em educação do Estado de Santa Catarina. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado Valduca. Para entendermos muito bem, até inclusive, de auxiliares que em 3 turnos, numa escola, lá precisa ter auxiliar quando falta um professor, ou quando adoece o professor, ou quando o professor tira licença ou tira férias. Como é que vai ficar a educação do nosso Estado de Santa Catarina? Por isso, a gente gostaria de pedir que a secretária de Educação revogue essa resolução, que volte atrás dessa decisão e que não imponha aos diretores do nosso Estado, das nossas escolas da rede estadual, esse retrocesso que está posto e o qual nós não podemos concordar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Valduca. Ainda nas breves comunicações, agora com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Numa troca aí, primeiro a deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Alô, eu quero cumprimentar todos os deputados, cumprimentar todos os telespectadores e, em especial, os profissionais da educação, os assessores das escolas, os AEs, ATPs, os diretores de escolas e professores. Nós fomos surpreendidos, eu quero colocar aqui na tela, com relação ao ofício circular 184, que está aí. Esse documento foi enviado a todas as escolas da rede estadual de educação. Eu vou fazer a leitura, mas aqui está comprovando a assinatura da secretária. Esse documento diz o seguinte: considerando a Resolução 002/2018, expedida pelo Grupo Gestor do Governo, que dispõe sobre o aumento de despesas nos órgãos da administração direta, autarquias e fundações, do Poder Executivo Estadual e das empresas dependentes do Tesouro do Estado, para o exercício de 2018, bem como o número reduzido de alunos no período noturno, em determinadas unidades escolares da rede pública, solicitamos a abertura de processo de dispensa de uma função de assessor de direção referente às unidades escolares com 3 turnos, conforme a relação anexa de cada região. Esta resolução, caros ouvintes e telespectadores, ela se remete à resolução, este ofício se remete à resolução do grupo gestor. Mas vamos ver o que diz a resolução do grupo gestor. Pode passar. A resolução do grupo gestor 002 de 2018, no artigo 1º diz assim, prestem bem atenção: suspender até 31 de dezembro deste ano a tramitação de quaisquer processos ou atos administrativos que impliquem aumento de despesa da folha de pagamento. Eu não vou ler toda a resolução, apenas para dizer que aqui está uma grande arbitrariedade da secretária de Educação. Ela emite um ofício circular às escolas sobre uma resolução do grupo gestor que fala de aumentos, aumentos de despesa da folha de pagamento. Nós não temos aumento de despesa. Aqui está a contradição. Esses profissionais, deputado Patrício, foram contratados desde o processo de eleição da gestão escolar. Nós não temos quadros novos. Então, eu diria que a secretária de Educação foi ainda mais dura, perversa e autoritária do que o grupo gestor. Porque o grupo gestor não disse demita. O grupo gestor disse não aumente despesa. Eu entendo que não aumentar despesa é não contratar novos. O que ela fez, ela está demitindo e o pior, está pedindo, deputada Ada, para que as direções das escolas escolham quem vai demitir.
Então, eu confesso que quando eu analisei isso aqui, eu fiquei dizendo, não pode, não é possível. Por que nós estamos aqui muito indignados? Primeiro, porque não tem parâmetro legal. Quer ver uma outra questão que não tem parâmetro legal? Nós temos a Lei 668 aprovada aqui nesta casa, aquela lei polêmica de 2015, que encheu de policiais aqui e mexeu com a carreira do professor. Mas mesmo nessa lei, no artigo 31, ela diz que as unidades escolares com 3 turnos de funcionamento, está aqui a cópia da lei, tem que ter a presença de, no mínimo, um assessor de direção. Então, a secretária de Educação não está cumprindo nem a lei. Não está cumprindo a lei do parlamento e não está cumprindo a decisão do grupo gestor. A troco de quê? Essa é a pergunta. A secretária acha que vai melhorar a educação de Santa Catarina com menos profissionais, ajudando no planejamento, nas questões financeiras, administrativas e estruturais, que é o papel do assessor de direção? Grande engano. Então, eu quero me manifestar com relação a isso com muita indignação, porque quando nós começamos a receber essas informações das escolas, imediatamente nós pedimos uma audiência com a secretária. Estamos aguardando até hoje esta audiência acontecer. Ontem de manhã, eu mandei recados que era caso de vida e morte. Aí a secretária me liga. E liga para dizer, pois é, secretária, nós estamos estudando, deputada, estamos estudando caso a caso. Ora, não tem estudo caso a caso. Então, quer dizer que se um deputado pressionar um pouquinho, ou algum político lá da região, ou se um assessor de direção tiver um vínculo com alguém politicamente correto, segundo ela, vai ficar? Nós não aceitamos isso, não aceitamos. E eu disse isso bem claro para a secretária. Ontem, secretária, tem que revogar esse ofício. Nós não vamos permitir menos gente para ajudar na escola. E o que vai desencadear? Nós termos menos profissionais ajudando na escola. Esses profissionais que saem da assessoria de direção vão para a sala de aula. Então, você demite um professor de sala de aula, o aluno tem, além do professor ficar desempregado, que esse é um problema, mas é um problema que eu diria é do professor, mas tem mais problemas. O aluno vai ter mais um outro professor diferente. Tem escolas, deputados, que já é o 4º professor a entrar na sala de aula. Se fosse isso com um aluno meu, aliás, com um filho meu, eu ia pegar a direção da escola pelo pescoço, e a secretária também, porque que coisa é essa de qualidade da educação, se cada pouco a gente troca de professor, demite um, remaneja outro, pede para os diretores exercer o papel de caça às bruxas e indicar nomes. Eu já vou lhe conceder uma parte, deputado Patrício, mas eu também quero dizer que eu estou muito feliz com a reação dos diretores, muito feliz. Sabe o que está acontecendo, deputado Sopelsa? Ontem em Chapecó, escolas que nem estão nesta lista aqui, em solidariedade ao que está acontecendo com as escolas, foram para a frente da gerência e também muitos alunos apoiando a decisão da escola. Os diretores disseram, ninguém vai pedir a cabeça de ninguém. Nós não vamos entregar ninguém. E ontem à noite, eu participei de uma reunião aqui na Grande Florianópolis, chamada por diretores da escola, que dizem o seguinte, deputada, nós não vamos entregar nome de ninguém. Se a secretária quiser demitir, pois que demita. Que escolha quem ela vai demitir. Porque não fomos nós que criamos esse problema. Então, eu quero falar, como presidente da Comissão de Educação, que nos últimos anos, na educação, nós só temos notícia ruim. É uma perda atrás da outra. É centro de informática fechado, é o 2º professor, é número de alunos em excesso por sala de aula, e agora vem mais esse desmonte das equipes fora de sala de aula. Então, nós vamos fazer a luta, o deputado Cobalcini está nos ajudando a intermediar,
estamos pedindo uma reunião urgente com a secretária da Educação e vamos fazer o pedido para que isso seja revisto. E eu quero pedir para que todos os deputados, independente aqui de ser da base do governo ou não, que os deputados nos ajudem para que as escolas não tenham mais esta perda. Deputado Patrício. Obrigado, deputada Carminati. Essa situação é tão perversa, deputada, que em algumas escolas, eu visitei várias delas lá na nossa região, por ser uma escola com um número menor de alunos, só tem o diretor, ele não tem mais ninguém para estar colaborando com ele. E durante uma visita dessa, uma criança se machucou. E o diretor precisou sair da escola para poder levar essa criança para um atendimento médico, porque não encontrou os pais. E a escola ficou sem ninguém. Não tinha diretor, não tinha supervisor, não tinha absolutamente ninguém cuidando da escola. E agora, em escolas maiores, onde você tem um número de alunos superior a 1.000, e só tem 3 pessoas para cuidar de 3 turnos, ou seja, em algum momento só fica uma pessoa na escola, a escola fica desassistida. Eu corroboro com a sua proposição, eu quero poder ajudar também. Eu estou vendo o que está acontecendo lá no norte do estado, a angústia dos diretores, a perversidade dele ter que escolher alguém para sair, alguém que foi colocado lá para poder ajudar, que está capacitado, que é uma pessoa hoje que os alunos têm conhecimento, que vão poder buscar ajuda, e infelizmente essa pessoa tem que ser retirada agora. Os professores hoje, e os diretores acima de tudo, eu até vou pedir se o presidente depois concede mais 1 minuto para mim, e depois devolve o tempo para a deputada Carminati também, presidente, porque os diretores, eles estão num estado emocional tão desgastado, que todos eles estão ficando... E eu também... 2 minutos, então, deputada Luciana. Para encerrar, fala, Evô. A situação dos diretores é tão caótica que eles estão doentes, não estão conseguindo dar conta de tanto trabalho, e agora, para piorar a situação ainda, ele tem que tirar alguém que, nesse momento, é o olho dele dentro da escola, no momento em que ele precisa sair para participar de reuniões fora, para ir numa ADR. Por exemplo, digamos que você é diretor de uma escola em Barra Velha, e a ADR te chama para uma reunião. Você tem que sair de Barra Velha e ir para Joinville numa reunião. Quem é que cuida da escola? Se o diretor está fora, e se acontecer alguma coisa dentro da escola, deputada Luciane, de quem é a responsabilidade por essa escola estar desassistida? Porque se não tem o diretor, não tem supervisor, quem é que cuida dos alunos? Quem tem responsabilidade por isso? Já são muito poucos profissionais, na maioria das escolas 2 ou 1, né? E agora ainda querem retirar esse profissional. Isso é um absurdo, nós estamos destruindo com certeza a educação no Estado, e eu gostaria muito de poder estar participando desse debate também. Obrigado. Eu quero agradecer o apoio do deputado Patrício, e vários outros parlamentares também já se manifestaram muito preocupados. E, além desta preocupação, nós precisamos fazer com que a secretária, que começou agora, não comece também com esta postura de retirar direitos e acabar com a educação. Então, isso vai trazer consequências, a demissão do professor, mas também tem a continuidade do aluno, e é o desmonte também do ensino médio noturno. Deputada Ada. Deputada Luciana, quero fazer das tuas palavras as minhas palavras. Até por falta de tempo aqui, que eu sei que os minutos são contados, quero dizer que eu quero entrar nessa luta também, porque eu já dei aula, eu sei o que é, tá? Não sei se todos nós que já fomos professores, sabemos, e como a defasagem do nosso estudo... Deputado, por favor. Mais 1 minuto, então, deputado. Como está grande a defasagem das nossas escolas, como está grande o desânimo dos nossos professores, dos nossos diretores, não é de agora, é de tempo, né? Então, isso aí cada vez vai desanimando mais, e quem sofre, quem são? É o futuro, as nossas crianças. Conte comigo. Obrigada, deputada Ada. Fico muito feliz porque nós temos contado com o apoio de todos vocês. Nós aprovamos aqui, então, uma moção no sentido de manifestar nossa contrariedade quanto às orientações do ofício 184 da Secretaria de Educação, e nós esperamos que seja revisto, e deixo o recado aqui aos diretores: ninguém entregar nome de colega de trabalho. Isso não é papel
papel de direção de escola. A Secretaria de Educação precisa se preocupar com a qualidade, portanto, não desmontar as equipes existentes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Agora, com a palavra, por até 10 minutos, deputado Dirceu Dresch. Obrigado, presidente. Eu quero aqui me somar, deputada Luciane. Eu já estou preparando também um pronunciamento no dia de amanhã para me somar a esta luta, que já tivemos também muitos contatos de professores, educadores e alunos sobre este tema, e amanhã vou me pronunciar também sobre isso, mas desde já o apoio a esta luta. Falando aqui de servidores públicos, no último dia 17 de maio, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos realizou audiência pública para debater o fortalecimento das empresas públicas agrícolas. O Comando Unificado dos Sindicatos dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina e da maioria dos servidores presentes dessas empresas defendeu o cumprimento de acordo coletivo de trabalho que deva acontecer dia 18 do ano de 2018 e 2019. Em novembro de 2017, o governador do estado de Santa Catarina sancionou a lei 17.325, que autorizou o Poder Executivo a celebrar termos aditivos de contrato com a União, da Lei Federal 9.496 de 1997, que trata do congelamento dos investimentos e da recuperação do salário dos trabalhadores e contratação de novos servidores. Dentre as medidas adotadas também pelo governo catarinense, foi o cumprimento de limitar a aplicação de investimentos em 2 anos, dos exercícios subsequentes, o que congelou o reajuste à contratação de novos servidores públicos. Recentemente, dia 2 de março de 2018, o grupo gestor do governo do estado, firmados por várias secretarias e organizações, junto com o procurador do estado, e planejamento, editaram uma resolução, a resolução número 02 de 2018, que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 3 de março de 2018. A principal medida foi suspender até 31/12 de 2018 a tramitação de qualquer processo ou atos administrativos que impliquem um aumento de despesa da folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares da administração direta, autarquias, fundações do Poder Executivo e das empresas estatais submetidas ao Conselho de Política Financeira. Sem dúvida alguma, esta medida demonstrou ser prejudicial e não acompanha a demanda do serviço público catarinense, que necessita de infraestrutura e de pessoal para atuar com eficiência. Portanto, comprova-se que a vinculação de renegociação de dívidas não pode estar limitada aos investimentos na remuneração dos servidores e a contratação de novos servidores. Esta resolução, se continuar aplicada, contraria o direito de progressão de carreira dos servidores públicos, civis e militares estabelecidos no Estatuto da Polícia Militar, da Lei 6.218, no Estatuto do Servidor Público, Lei 6.745, e no Estatuto da Polícia Civil, Lei 6.843, e no Estatuto do Magistério, Lei 6.844. Então, por isso, nós estamos apresentando esta resolução, ou melhor, sim, a resolução que susta o ato, a resolução 2 de 18, 2 de março de 2018, publicado no Diário Oficial. Então, esta é a nossa proposta que começa a tramitar aqui nesta casa, porque esta resolução 2 de 2018 prejudica de cheio o nosso serviço público catarinense, os servidores trabalhadores, especialmente também os servidores da agricultura. Por isso, nós estamos apresentando essa proposta. No restante, senhor presidente, do tempo que me resta, eu quero trazer também aqui, novamente presente, a grande questão
da mobilização, da greve que está ocorrendo em nosso país. O governo federal adotou algumas medidas. Há pouco nós tivemos reunião com o governador, com secretários, com lideranças das organizações do setor produtivo do estado de Santa Catarina. Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil, momento para a agricultura, para outros setores, extremamente prejudicial. Infelizmente, as medidas anunciadas pelo governo federal são medidas extremamente paliativas. E nós queremos a mudança radical da política petroleira ou petrolífera do governo federal. Porque exportar petróleo cru, não agregar valor, tem mais de 40% das nossas refinarias ociosas, e comprando petróleo refinado dos Estados Unidos e outros países, a preço de dólar, e com o aumento do barril de petróleo a nível internacional, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Esse aumento é resultado desta política que vem do golpe no nosso país. Quem financiou o processo do golpe no país foram justamente esses grupos, especialmente americanos dos Estados Unidos, que agora se beneficiam e o povo brasileiro está pagando essa conta. Ou tenha uma decisão dura de retomada da política que o governo do presidente Lula e da presidente Dilma construíram no Brasil, do país se tornar rapidamente autossuficiente na produção de petróleo, no refinamento de petróleo, e esta foi a grande estratégia da Petrobras construída durante todos esses anos, e chegamos a ter mais de 60% do nosso consumo de petróleo já produzido internamente, e agora nós estamos abandonando essa estratégia, este governo, e comprando produto de fora de novo. Isso tem um custo altíssimo para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, não tem jeito. E esse é o grande grito da sociedade. Esse é o grande grito dos petroleiros, que vão começar um movimento, inclusive amanhã, pela não privatização, pela não entrega do nosso pré-sal, da nossa Petrobras, e usar esta empresa para fazer o que ela vinha fazendo, um processo de industrialização, de investimento em pesquisa, em tecnologia que identificou o pré-sal, e o país se torna um grande produtor de petróleo, inclusive autossuficiente, e no futuro poder exportar seu petróleo. Essa é a política que nós queremos. O Brasil se torna um grande produtor de petróleo. Isso não pode ser abandonado. Isso é uma questão de soberania. Isso é uma questão de soberania nacional. E a Petrobras tem que cumprir esta grande função de dar continuidade à pesquisa. É a única empresa hoje no mundo que tem tecnologia a tirar petróleo abaixo da camada do pré-sal a mais de 7.000 metros de profundidade em alto mar. Esta estratégia o Brasil tem que continuar perseguindo, que é a estratégia correta, é a estratégia que traz preço menor para os nossos combustíveis, é a estratégia que avança numa perspectiva de soberania nacional. O restante é entrega ao capital internacional que quer ganhar muito dinheiro, e os acionistas que compraram as ações da Petrobras em 98, que querem ganhar muito dinheiro à custa do povo brasileiro. Tem que ter um governo forte, que enfrente esse debate, enfrente as grandes petroleiras do mundo que fazem no Brasil e em outros países todo este processo de exploração. Este debate tem que ser encarado, e está sendo encarado pela sociedade brasileira, que é o grande foco da gente resolver o problema. O restante, isentar impostos, tirar mais de 10 bilhões de reais do dinheiro da saúde, da previdência, da assistência social, da seguridade, do PIS/COFINS, vai resolver na perfumaria, não vai ao centro da grande questão que está colocada no nosso país. É esta a grande estratégia e é o futuro do Brasil, poder se tornar autônomo na produção, no refinamento de petróleo no nosso Brasil. Esse país é muito rico. Agora, da forma que Pedro Parente e Michel Temer
estão levando, junto com seus aliados, esta estratégia é uma estratégia suicida para a economia brasileira. É cada vez mais aumento de custo, como fizeram nos últimos tempos, aumentar o combustível para as nuvens. E nesta lógica vai continuar aumentando e não tem solução. Infelizmente, nós precisamos retomar a nossa estratégia que o Brasil vinha construindo. Obrigado. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Agora, pela ordem, numa permuta com esse parlamentar, com a palavra o deputado Moacir Sopelsa, por até 10 minutos. Muito obrigado ao deputado Maurício Scudilacci, que gentilmente, Vossa Excelência estava inscrito, cede a sua inscrição e o senhor fala após o meu pronunciamento. Também quero cumprimentar a todos. E o dia de hoje, na última semana, deputado Comim, nós vivemos um momento extremamente difícil dentro do país. O movimento dos caminhoneiros, em que nós precisamos entender, um movimento justo, que iniciou em busca de ações de sobrevivência da categoria. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu vi aqui o deputado Dirceu Dresch, eu não tenho nenhuma dúvida, deputado, nós precisamos mudar a situação do poder público brasileiro, deputado Maurício. E começa pela Petrobras. A mesma empresa, só que no Ereguês, produz a mesma quantia de petróleo que produz a Petrobras e tem 20 mil funcionários. E a Petrobras tem 180 mil. A greve dos caminhoneiros, deputado Comim, passou não só o questionamento do preço do óleo diesel, mas o inchaço da máquina pública. Qualquer setor do poder público que nós conversamos, por que não tem mais ação? Porque falta gente, porque não temos gente. Será que a gente que existe, todos estão fazendo o seu dever? O salário de muitos setores, não posso dizer de todos, porque tem alguns também que são remunerados injustamente, mas a grande maioria dos salários do serviço público, deputado Silvio, é muito maior do que aquele que tem lá na iniciativa privada. É muito maior. Então, se ganhamos mais, precisamos produzir mais. E o desconforto da sociedade brasileira é esse, não enxergar que o poder público está fazendo a sua parte. A Petrobras, não adianta esconder, foi saqueada nos últimos anos. A empresa foi dilapidada. Os recursos são vistos todos os dias pela imprensa, despejando pelos tubos. Políticos que tinham em casa mais de 50 milhões de reais. Isso deixa o desânimo para a população. Mas esse momento, deputados, é um momento que nós precisamos repensar o movimento dos caminhoneiros e a situação que se encontra o país, e especialmente aqui, o estado de Santa Catarina, deputado Milton, Vossa Excelência é de formação engenheiro agrônomo. Nós temos no campo mais de 50 mil produtores de leite. Hoje estão jogando na vala mais de 9 milhões de litros de leite por dia. Nós temos no campo 5 milhões e meio de cabeças de suínos. Talvez 99% nesse momento estejam sem alimentos.
Nós temos no campo 118 milhões de aves, essas quase que 100% sem alimento. Começa o canibalismo a se destruir entre os próprios animais. Nós temos no campo 4.300.000 cabeças de bovinos. E dessas, eu falei, mais de 2 milhões são matrizes de leite. Dos 4.300.000.000 de litros de leite que Santa Catarina produziu o ano passado, hoje, como eu disse, mais de 9 milhões de litros de leite por dia estão sendo jogados fora. A cidade começa a ficar desabastecida. O campo está desabastecido. E por isso, eu penso que nesse momento, deputado Comim, nós precisamos de instituições todas juntas, inclusive o movimento dos caminhoneiros, justo daqueles que trabalham, daqueles que pensam pelo bem, daqueles que fazem um movimento respeitando a ordem, respeitando as pessoas. De ontem para cá, não parece mais que esse movimento é aquele movimento que iniciou. Nós vimos dentro do movimento ações que não recomendam para ninguém, ações que trazem dificuldades para todos nós. E por isso, na reunião que foi hoje promovida, pela iniciativa do presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázaro, pela iniciativa, deputado Silvio, Vossa Excelência, vice-presidente da mesa diretora da Assembleia, de trazer aqui na casa o governador, de trazer aqui na casa as instituições judiciárias, Poder Judiciário, o poder do Ministério Público, de trazer aqui nessa casa as instituições, a Fiesc, o FCDL, a FETRANSESC, de trazer aqui lideranças de todos os setores para, a partir de agora, procurarmos, com o diálogo, com a forma respeitosa, irmos buscar o entendimento. A partir desse momento, o bloqueio nas estradas, a falta de abastecimento na cidade e no campo, não está ajudando ninguém. Não vai resolver o problema daquilo que eu falei no início da minha fala. A questão política, a questão de impeachment, a questão de mudar governantes, ela vai ser feita daqui 4 meses. Daqui 4 meses nós temos oportunidade de escolher aqueles que nós queremos que venham governar o nosso país, os nossos estados e que possam ser os nossos representantes nas casas legislativas. Nesse momento, nós precisamos pensar em salvar o patrimônio que o país tem. E aqui em Santa Catarina, o patrimônio que os catarinenses construíram, as nossas indústrias, as nossas agroindústrias, as nossas propriedades rurais, muitas delas, deputado Milton. Vossa Excelência tem conhecimento, tem mais de 100 anos, com a tradição de produzir, com a tradição de alimentar o Estado, o país, com a tradição de, muitas vezes, de não ter lucro naquilo que estão fazendo, da atividade deles não cobrir o custo de produção, mas esse produtor, mesmo que tenha perdido durante o ano, mas diz assim, o ano que vem vai ser melhor. E ele continua produzindo. E o transportador, nesse momento, o de bem, aquele que quer o bem de todos, eu tenho certeza, está pensando que se o campo não produzir, amanhã ou depois nós teremos pouca coisa também para transportar. E aquilo que está acontecendo no campo hoje, eu tenho, sinceramente, dúvida se nós não encontrarmos
uma solução pacífica se ela não possa vir de uma forma que não é, sem dúvida nenhuma, a melhor. Temos que encontrar a forma de juntos nos organizarmos e com a conversa, com a tratativa, com o diálogo, podermos encontrar solução para esse momento difícil. Vamos trabalhar, sim, para melhorar a situação do país. Não tenho nenhuma dúvida que esse é um debate que nós precisamos ter coragem para fazer. Mas, nesse momento, nós precisamos ter coragem de nos unirmos e podermos tratar de resolvermos o problema da dificuldade que tem o campo e que está também se agravando na cidade, em todos os setores. Eu falo do alimentício, mas há o de abastecimento e o da saúde. Obrigado, deputado Moacir Sopelsa. Ainda nesse viés, eu vejo aqui uma nota agora do Centro Empresarial de Chapecó, com mais de 20 entidades também no mesmo sentido aí que nós precisamos retomar para recuperar a economia, a agricultura, enfim, todos os setores do nosso Estado. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, 10 horas, conforme calendário especial. Está encerrada a sessão.